Tudo em ordem, Zé? Tira esse. Tudo em ordem, Zé? Vai participar também dessa? Vai dar o volume. Quando participa de. Testando. Tá me escutando? Tô ouvindo. Tudo em Beleza. ordem, Zé? Vou admitir todo mundo. Pode admitir já aí todas as pessoas que já estão adesas. Boa tarde ao Pablo. Seja Boa bem-vindo, tarde. Francisco Xavier dos Reis. Beleza. Não sabia que seu nome era tudo isso, Pablo, Nome comprido. mas tranquilo. Estamos recebendo aí os nossos convidados. Foi uma mobilização feita com os secretários municipais de administração, secretários de finanças, chefes de gabinete, equipes de tributação, tesouraria, contabilidade, uma ação articulada pela consultora contábil da nossa MM, através da coordenadora geral, né? A coordenação geral. E é muito bom poder reunir com vocês para falar de temas importantes que estão aí no nosso dia a dia. A MM tem buscado alternativas, né, para fazer esse trabalho, para aproximar de vocês com essas informações, com essas novidades. Então, é muito bom estar aqui. Se vocês conseguirem mandar aí para os seus contatos, se vocês conseguirem mandar para os seus contatos aí o link da nossa live, seria muito interessante, viu, pessoal? A todos vocês que já estão conosco aqui, compartilhe aí com os seus contatos para participarem, o pessoal que está militando Tem que na conseguir área da tributação, da tesouraria, o pessoal som da da televisão aqui, ó. nós estamos pedindo aí esse apoio de vocês, porque nós tivemos ontem, né, nós tivemos um movimento aí nacional de paralisação, de protesto, na verdade, não é nem paralisação, foi um momento de protesto contra a baixa nas transferências, a necessidade de se rediscutir essa questão do piso salarial, e a gente não desmerece nenhuma categoria, ao contrário, nós reconhecemos a importância delas, né? Porém, nós não temos a base de financiamento para poder atender esses aumentos que são aprovados pelo Congresso Nacional. Então, nós fizemos aí um dia de protesto e acabou que não deu para mobilizar todo mundo. Então, se você que já está nos assistindo puder compartilhar o link de acesso a essa reunião com seu contato aí, com o município vizinho, com o colega do trabalho, ainda dá tempo. Vai ver a tela. Vamos participar e convidar os nossos companheiros aí do dia a dia, principalmente o pessoal da equipe de tributação, tesouraria e contabilidade. Aline Evangelista, boa tarde, Aline, tudo bem? Ah, tá. Se você puder fechar o microfone, vai ser muito bom. Robson Caetano, lugar também, por favor, fecha o microfone, Robson. Ele não tem. Celso Luiz de Jesus, boa tarde, Celso. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, se puder fechar o microfone aí para a gente, eu agradeço. Ok. Robson Caetano, quem tiver com o microfone aberto pode ir já fechando para a gente poder dar início daqui a pouquinho. Aqui no chat já tem o Samsung SM M526B, está falando que está sem áudio. Reinicia, por gentileza, aí você que está sem áudio. O áudio está tudo tranquilo, tudo certo. Aline Evangelista, boa tarde. Érica está com o aparelho Redmi, né? O nome dela não é Redmi, é só Érica. Boa tarde, Érica Vasconcelos Pompeia. Boa tarde também, Sidão lá de Santo Afonso. Boa tarde, Sidão. Boa tarde também o pessoal de Pedra Preta, o Ney Júlio. Tá vendo aí, ó? O Samsung SM deu certo, viu? Foi só recomeçar aí para a gente começar a reunião. Pessoal do Tributos, não sei de qual município. Ney, reinicia o seu equipamento aí para poder já autorizar o som. Josivânia, lá de Várzea Grande, obrigado. Opa, que ele fala para que você para usar o som do Wi-Fi ou das redes móveis. Isso aí mesmo, Thalita. Coloca a ordem aí, pessoal, tem que arrumar o som certo.
Não é o som do Wi-Fi. Josidelma, boa tarde, lá de Canabrava do Norte. Pamela de Bom Jesus do Araguaia. Isso mesmo, tá ali. Abre seu microfone, Thalita. Não é pelo Wi-Fi. Boa tarde, Sávio Luiz, de Nova Chavantina. Tem um telefone aqui, Samsung de Nortelândia. Ah, é o que estava sem som, tá certo. Sandra de Alto Araguaia, Ivânia de Água Boa, Alain também de Água Boa. Olha, temos aí quase todo o estado aqui conosco, representações de várias regiões, isso é importante. Que bom, gente, que vocês atenderam o nosso chamado. Mais uma vez, nós reconhecemos aí que foi meio que de última hora, mas o trabalho de formiguinha está dando resultado e vocês estão chegando. Fica aqui, a gente assistir junto. No meio da polve. Eu tô com fome. 60. Eu quero consultar a nossa consultora contábil. Nós já estamos com 69 participantes. Podemos começar, Valdina? Pois é, sim, podemos começar. Perfeito. Só mais um minuto aqui para a gente registrar, organizar aqui só um pouquinho. Aline aqui, ó. Conhece a Aline? Vou baixar aqui para Mas Cara, eu acho aqui muda. que graças a Deus vai funcionar pior. Não acredito. Ok, então, eu queria mais uma vez solicitar a todos que desligassem os microfones. Os microfones serão habilitados aqui pela nossa equipe de TI no momento que nós formos abrir para as falas, tá bom? Mais uma vez agradecer a participação de todos, agradecer o empenho para estar aqui conosco. Temos o pessoal de Canabrava do Norte que está aqui conosco, o pessoal de Bom Jesus do Araguaia, Nova Chavantina, Nortelândia, Novo Santo Antônio, Santo Afonso, Pontal do Araguaia. Ana Cristina está sem áudio. Ana Cristina, se puder reiniciar seu equipamento, eu agradeço. Vai te dar a opção de autorizar vídeo e som, áudio. Alto Araguaia, boa tarde. Também a Thelma. Boa tarde, Canabrava, pessoal lá do Tributos, Oséias Trindade, Celso Luiz de Pompeia, São Paulo. Seja bem-vindo, Celso Luiz. Nós somos da AMM, Associação Mato Grossense dos Municípios. Thelma de Ribeirão Cascalheira. O Ney Júlio continua sem áudio. Ney, por gentileza, se você puder reiniciar o seu aparelho, eu acho que é só o momento que você reinicia, vai pedir para você autorizar vídeo e som. Nós vamos registrando aí no decorrer do nosso bate-papo, e aí a gente vai registrando também o pessoal de Braço Norte, que já está por aqui, Nova Maringá. Pessoal, a MM, nós vamos dar início agora, e aí, se puder, o pessoal da TI já gravar essa transmissão, é importante para a gente disponibilizar no nosso canal lá. A MM ela tem buscado incessantemente trabalhar temas e pautas que auxiliem os municípios na gestão municipal. E a MM, para quem ainda não conhece a nossa estrutura, nós temos equipes personalizadas para cada área aí do seu município. Então, a gente traz temas importantes aqui. E hoje nós vamos falar sobre a nota fiscal de serviços, a nota eletrônica de serviços, né? Esse trabalho que será aqui apresentado pelo Pablo e foi articulado pela coordenação geral através da consultora contábil Valda Fraga. Então, nós vamos fazer um bate-papo rapidamente aqui de boas-vindas. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer a vocês pela adesão a esse nosso chamamento. E aí ela fará umas considerações iniciais, e aí nós passamos efetivamente para esse bate-papo com o nosso convidado, que é o Pablo. Então, para as considerações iniciais, por gentileza, com a fala, a consultora contábil da Associação Mato Grossense dos Municípios, Valdina Fraga. Tentando.
Olá, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente a nossa equipe aqui, o nosso presidente, Neurilan Fraga, que nos autorizou a fazer essa live, assim como a nossa coordenadora geral, a Juliana, o Zé Antônio, que está sempre de prontidão aí nos auxiliando, e em especial o Pablo, né, que prontamente aceitou o nosso convite quando eu estava em busca de um profissional que pudesse realizar esse bate... Cris, por favor, fecha essa porta aí. Pudesse realizar esse bate-papo conosco. Eu consultei o Admar, lá em Rondonópolis, que ele é bem ativo em relação ao Super Simples, e ele fez boas referências em relação ao Pablo, porque ele é um estudioso da área, um estudioso em relação às principais dificuldades e as necessidades primeiras em relação à implantação dessa nova sistemática. Nova não, porque isso aí já tem um certo tempo de exigência, mas que agora o governo resolveu entrar com mais peso nessas exigências. Então, cabe a nós, município, ter algumas ações voltadas para o desenvolvimento dessa sistemática que vai influenciar a economia do município. Então, eu desejo a todos uma boa participação e estamos juntos aqui, em nome da minha colega Sandra e conterrânea, que eu gosto muito, uma pessoa muito querida, foi minha vizinha por anos. Eu cumprimento todos os participantes e agradeço a participação dos senhores. Muito obrigada. Sucesso aí, Pablo. Muito obrigado, Waldner. Muito obrigado mais uma vez. Nós já estamos aqui com mais de 70 pessoas participando da nossa live. E é com muita alegria que a gente traz aqui para conversar com vocês esse servidor público aguerrido, uma pessoa dedicada no seu município, já esteve conosco aqui em outras oportunidades, também se capacitando. O Pablo Francisco Xavier dos Reis, Pablo, né? Ele é bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade Integrada de Ariquemes e em Direito pela Unemat, Universidade Estadual do Estado de Mato Grosso. Atualmente é analista tributário do município de Nova Lacerda, aqui em Mato Grosso, e tem mais de 10 anos de experiência na área fiscal. É um jovem aguerrido, sempre pronto a contribuir aí com seu conhecimento, já participou de eventos aqui conosco, tem um grupo de fiscais no estado que são bem articulados, e o Pablo é uma dessas lideranças, né, que leva o seu trabalho com muita seriedade. Então, Pablo, seja bem-vindo, é uma satisfação poder recebê-lo nessa transmissão, e eu espero que cada um dos senhores possam ter aí um grande aproveitamento. Ao final, nós iremos abrir para algumas perguntas, caso alguém queira fazer alguma intervenção, podemos utilizar o chat para registrar a nossa presença e também para formular perguntas, ok? Muito obrigado mais uma vez, e com a palavra, nosso convidado, Pablo Francisco Xavier dos Reis. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado pela palavra. Zé, por favor, deixa eu só interromper um pouquinho para comunicar que nós fizemos um documento a respeito, eu creio que todos tenham recebido, e ontem nós postamos a circulação desse documento, que é o comunicado número 67, só que estava sem o anexo 2, então nós refizemos a repostagem e colocamos neste comunicado o convite também desta live. É só para que, caso queiram acompanhar, fiquem à vontade. Obrigada. E quem porventura não recebeu, pode estar indicando aqui no chat o seu e-mail, que a gente replica esse documento, que é importante que os senhores tenham. Com a palavra, então, Pablo. Seja bem-vindo, Pablo. Obrigado, Zé. Obrigado, Waldner. Agradeço assim, imensamente aí o carinho e espero conseguir tirar o máximo de dúvidas que eu puder, que eu tiver conhecimento. Primeiramente, eu acho que é importante eu falar que eu não sou nenhum especialista dentro da nota fiscal de serviços. A gente acaba tendo muitas trocas de informações com as pessoas que estão mais adentro desse sistema, desse projeto, e acaba sendo um disseminador de conhecimento. Pode ser que algumas das dúvidas que surjam aqui eu não consiga ajudar, não consiga tirar e sanar essas dúvidas, mas a gente vai tentar buscar e tentar disseminar a maior quantidade de conhecimento possível. Vamos lá. Eu mandei para a Waldner, não sei se são esses os anexos que ela estava comentando, em relação a alguns materiais que são importantes para a gente aqui,
para falar sobre a nota fiscal de serviços modelo nacional, padrão nacional. Primeiramente, eu quero... Pablo, Oi, só pode falar. para mencionar que esses anexos, ele consta no comunicado que nós encaminhamos. Ah, tá. Perfeito. Se caso alguém não recebeu, no caso vocês vão mandar depois, e qualquer coisa também é fácil conseguir, eu mando também pelo WhatsApp. A gente tem os grupos dos fiscais, tanto da CNM quanto do Estado do Mato Grosso. Qualquer dúvida também, eu vou deixar meu contato, podem entrar em contato comigo. Primeiramente, eu quero falar da importância da celebração do convênio. O que esse convênio traz para nós enquanto tributaristas municipais? Ele traz para nós a possibilidade de ter mais acesso de informação. Hoje, no mundo digital, no mundo da informática, nós sabemos que informação é poder. Não no sentido de controle, mas no sentido de fiscalização, né? Com mais informações, você consegue ter mais acesso a informações que antes você não conseguia no modo analógico, no modo físico, né? A era digital, ela traz essa facilidade para a gente. A gente sabe que no Brasil são mais de 5.500 municípios. Hoje, cada município tem autonomia para legislar sobre o ISS, sobre as notas fiscais de maneira própria, né? A Constituição Federal traz isso para a gente. Só que isso, ao mesmo tempo que é bom para o município, porque ele tem autonomia para legislar sobre o ISS, está mais fácil de fiscalizar, é ruim também, mas não para o município, mas para o contribuinte, porque cada município tem sua própria legislação, tem sua própria forma de trabalho, e isso acaba impactando na vida do contribuinte. O convênio da nota fiscal, a nota fiscal de serviço eletrônica, ela é um reflexo do que já vem acontecendo há muito tempo no sistema tributário brasileiro. Não sei se vocês vão se recordar, mas em 2011, salvo engano, com o advento do SPED, teve também a unificação das notas fiscais de circulação de mercadoria. E teve, dentro desse sistema, teve essa unificação de um modelo nacional de nota fiscal de mercadoria, de comercialização, de transferência de mercadoria, circulação de mercadoria. Dentro dessa sistemática, era só uma questão de tempo até chegar na nota de serviço. E chegou, né? O que esse convênio traz para nós de benefícios? Primeiro, mais acesso a informações. Muitas vezes, municípios pequenos, contribuintes em municípios pequenos, prestam serviços em outros municípios maiores, e vice-versa. Prestadores de serviços, eles têm essa vantagem. Eles conseguem ir prestar serviços em outros municípios de uma forma muito mais prática, né? Com isso, a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal fica lá dentro do domicílio tributário do prestador, né? Então, a gente sabe que o prestador de serviços que está domiciliado, ele é domiciliado no município alfa, ele vai emitir a nota fiscal dele pelo sistema do município alfa. Se porventura ele presta lá, ele é do município alfa e presta esse serviço lá no município beta, muitas vezes a fiscalização do município beta não tem acesso a essa nota fiscal, porque depende da declaração do tomador de serviço, dele fazer a escrituração fiscal, né, a DPS, né, ou DPT, declaração declaração de serviços tomados, né, fazer essa declaração para o município onde ele está domiciliado, no caso o município beta, informando que houve a contratação daquele serviço. Muitas vezes pode acontecer por falha, por má fé, por fraude, né, a não declaração e o não recolhimento do imposto. A principal vantagem que eu vejo nesse convênio é a possibilidade dessa troca de informação em momento instantâneo. Por quê? A partir do momento que todos os municípios estiverem integrados na base de dados da Receita Federal, devidamente conveniado e integrado, as informações, as notas fiscais que forem emitidas no município alfa, dos serviços prestados no município beta, já vão aparecer automaticamente para os servidores municipais do município beta lá dentro do Portal Nacional.
A troca de informações é instantânea. Claro que precisa ter essa integração dos sistemas, né, para que faça a conversação, a transmissão da troca de dados, dessa base de dados local com a base de dados nacional. Para mim, de longe, essa é a principal vantagem para nós, né, no nosso serviço, de longe é o principal motivo para a gente fazer essa celebração desse convênio. Claro que existem outros motivos também que podem vir a auxiliar a economia, não só local, como também regional e até nacional. Um dos principais motivos pela criação desse programa é a facilitação das escriturações, porque cada município, 5.500 municípios, cada município tem autonomia para poder legislar sobre a própria legislação, sobre a própria obrigação, tanto a obrigação principal quanto a obrigação acessória. E isso dificulta e muito para que tenha uma certa segurança fiscal para os contribuintes. Então, um dos principais motivos para o contribuinte, né, visando o fomento da economia, é a facilitação na questão tributária, fiscal, das obrigações acessórias para o contribuinte. Esse é, inclusive, um dos pontos bem debatidos pelos auditores da Receita Federal, pela CNM, a equipe técnica do governo, quando eles trouxeram esse projeto, né? O que a gente vê? Às vezes, uma empresa grande, ela tem que gastar muito com a equipe técnica, um corpo técnico, para poder seguir as legislações dos vários municípios onde ela está instalada. E isso é, de certa forma, um gasto, um investimento muito grande, né? E, de algum modo, acaba impactando negativamente a economia. A ideia é tentar unificar ao máximo, simplificando ao máximo para o contribuinte dentro de um portal único, tá? O que acontece? Claro que na prática não vai ser bem assim por enquanto, né? Porque a gente vai ver depois, mais para frente ali, como que funciona dentro do portal. Mas de início é isso, a importância da celebração do convênio. Diante disso, para iniciar o processo de conveniados, né, de celebração desses convênios de uma forma mais gradativa, a Receita Federal, junto com o Comitê Gestor do Simples Nacional, já trouxe a obrigatoriedade do MEI em aderir à emissão pelo Portal Nacional. Então, o que eles fizeram? No ano passado, foi editada a resolução número 163, que foi alterada no final do ano passado ainda pela 169 e no esse ano pela 173. Resolução 163 do Comitê Gestor do Simples Nacional, 163 de 2022, tá? E, alterada recentemente, ela obriga que, a partir de amanhã, dia 1º de setembro, os MEI sejam obrigados a emitir a nota pelo Portal Nacional. Ou seja, os municípios não podem mais permitir emissão de documento fiscal, documento de nota de serviço, para MEI, tá? Essa nota emitida por MEI dentro do sistema próprio da prefeitura passará a ser um documento inválido. Ele traz lá no artigo 106, parágrafo 1º, inciso 4, da resolução 163. Se buscar a 163, ela tem todas as alterações posteriores, tá? Nisso, o que a gente tem? A dispensa da emissão da nota fiscal de serviço municipal. Ele vai passar a ser obrigado agora, a partir de então, dia 1º de setembro, amanhã, a emitir dentro do Portal Nacional, tá? Então, quem não conveniar, eu sou obrigado, meu município não quer conveniar, eu sou obrigado a conveniar? Não, não é obrigado, tá? Ainda não existe nenhum tipo de obrigatoriedade ao convênio. Claro que pode ser que amanhã ou depois essa obrigação surja, mas até o momento não existe obrigação nenhuma em celebrar o convênio. Quem não celebrar esse convênio pode, às vezes, perguntar, mas como é que eu vou fiscalizar o MEI, já que eu não celebrei o convênio, não vou ter acesso ao portal? A Receita Federal está disponibilizando, acredito que já deve disponibilizar a partir de amanhã, para quem ainda não tem, uma API, uma aplicação para acesso a essas notas, porque, obviamente, você tem que fazer sua fiscalização dentro do seu município. Você, enquanto fiscal de tributos, você tem essa autonomia, você tem essa competência para tal. E esse API, existem 2 APIs. O primeiro, para quem não é conveniado,
você já vai ter o acesso a esse API, e o segundo para quem é conveniado, tá? Então, quem não é conveniado tem esse acesso às notas fiscais, mas é só as notas fiscais do MEI. Ah, mas se o meu município, por exemplo, Nova Lacerda, já está conveniado, ainda não está integrado à base de dados. Mas quando integrar a base de dados, as notas emitidas por qualquer prestador de serviço daqui vai integrar na base de dados da Receita Federal. Ah, mas eu não conveniei, posso conseguir acesso a essas notas? Não. Até o momento, a informação que foi passada é que só vai ser liberada as notas do MEI, para quem não tem o convênio. É justamente para dar um bônus a quem já tem o convênio, né, de uma informação a mais. É um benefício a mais para quem é conveniado. Então, quem é conveniado vai ter acesso a todas as notas emitidas dentro dos municípios conveniados. Quem não é conveniado só vai ter acesso às notas emitidas pelos MEI dentro do seu município, tá? Procedimentos para a celebração do convênio. Eu mandei para a Valde, não acredito que deve estar no material, a nota técnica número 25 da CNM. Essa nota técnica é muito simples, é muito didática e bem funcional. Tem todos os prints de como Tá o fazer. link, tá o link, Tem tá, o Pablo? link, né? A gente só Perfeito. colocou o link e nós colocamos o manual da questão do ISS lá, como anexo Perfeito. 2. Ótimo. Então, essa nota técnica é um processo passo a passo, como fazer o convênio. Só a nota técnica não é suficiente, você precisa ter também o arquivo do convênio, que é o termo de adesão ao convênio, que também foi enviado lá, acredito que deve estar nos anexos, tá? Esse termo de convênio, de adesão ao convênio, é um documento simples que vai ser preenchido pela equipe técnica com os dados do município, do prefeito, vai ser assinado com o certificado digital do prefeito e feito o procedimento que está na nota técnica 25 da CNM. Beleza. Quanto ao procedimento, não é um procedimento difícil, não é algo muito complexo, é bem simples, tá? O que acontece é que às vezes demora um pouco para a Receita Federal ter esse time de responder e devolver todo o processo completo. Já vi casos de colegas aqui do estado do Mato Grosso que fizeram a celebração do convênio, mandaram por dentro do ECAC, portal ECAC da Receita Federal, fizeram todo o procedimento e demorou bastante tempo para ter uma resposta. Quando teve uma resposta, ainda assim não estava liberado dentro do portal. Por quê? Como é que funciona? Você vai lá, faz o procedimento da adesão, um e-process, chama, dentro do portal ECAC, e através disso os servidores da Receita Federal farão a análise documental e a liberação, a publicação dentro do edital do Diário Oficial da União e da celebração do convênio e vai fazer a liberação do acesso ao município ao portal. Esse acesso, esse primeiro acesso vai ser feito através do cartão, do certificado digital do prefeito ou da prefeita, e a partir desse primeiro acesso pode ser feita o cadastramento dos outros usuários, no caso dos servidores municipais que vão fazer a parametrização, vão iniciar os trabalhos, fazendo os trabalhos dentro do portal. Já aconteceu o caso aqui de fazer o convênio, foi publicado no Diário Oficial da União e não foi liberado. Demora um pouquinho, às vezes demora mesmo, mas esses casos é fácil de resolver. A gente tem o contato do pessoal da CNM, o próprio pessoal da MM também tem o contato deles, tem o contato do pessoal da Receita Federal, do Toscano, e a gente consegue acesso rápido para poder fazer essa liberação rápida muitas vezes. Às vezes demora um pouco mais, porque acredito que por conta da reforma tributária, a equipe da nota fiscal deva ter se enxugado um pouco, né? Como a gente sabe, a Receita Federal tem um baixo contingente de pessoal e acaba que muitas coisas são colocadas em segundo plano. Mas feito o convênio, celebrou o convênio, publicou no Diário Oficial da União, liberou o acesso para o prefeito, você vai ter um prazo para poder fazer a parametrização do sistema do ambiente nacional, né? Você vai transcrever ali boa parte do seu código tributário, da sua legislação tributária municipal, não transcrever digitar, mas transcrever vai configurar o sistema conforme a sua legislação.
Você vai ter campos para colocar, cadastrar como vai ser o uso desse ambiente nacional. Por exemplo, se você quer usar o emissor nacional como um emissor exclusivo do seu município, ou não, se você vai continuar utilizando o seu emissor próprio, né, o seu sistema, se você já tem o seu sistema próprio, os contribuintes já estão acostumados com o sistema emissor de nota eletrônica, e você quer continuar com ele porque você já tem facilidade em acesso, em fiscalização, em utilização de relatórios e procedimentos diários, você pode continuar utilizando ele, tá? Só vai ser necessário que faça uma nova API. O que seria essa nova API? É a integração da base local com a base nacional. Você vai pedir para o suporte do seu sistema fazer o quê? Uma integração das informações que estão no seu sistema local, do seu sistema municipal, com a base nacional. Ele vai fazer a integração dessas duas informações, jogar todas essas informações, dessas notas, lá no ambiente nacional, para que outros municípios possam ter acesso também, tá? Feito isso, vai ter os outros campos também da parametrização em relação à legislação, no caso, regime de tributação. Por exemplo, você tem aí no seu município um regime específico de tributação. Tem campos exclusivos para você cadastrar. Os seus contribuintes não perderão esse benefício do regime, né? Benefícios fiscais, redução da base de cálculo. A gente sabe que a tributação para serviços de engenharia, de construção, obra civil, eles têm esse benefício da redução da base de cálculo, muitas vezes, que são os materiais empregados na obra, né? Então, ele tem todo esse campo de parametrização, uma parametrização bem complexa, tá? Não é uma coisa assim muito simples, você vai ter que conhecer bem o seu código tributário municipal na hora de fazer esse cadastramento, e são campos que vai te exigir bastante conhecimento. Mas fiquem tranquilos também, porque o manual ele traz tudo detalhado, é um manual gigante, tem umas 90 páginas, então vocês conseguem ali, tem prints, tem balões de informações detalhados, tem bastante informação bacana, que vai ajudar bastante vocês aí para poder fazer essa parametrização, tá? Feita a parametrização completa, vai ter um prazo, né? Ele sempre vai informar lá no portal, você tem um prazo até dia tal para fazer a parametrização. Você fez a parametrização antes desse prazo, é só aguardar o prazo que ele vai, dentro daquele prazo, naquele dia que ele tiver registrado, ele já vai validar automaticamente. Perdi o prazo, finalizei o convênio, celebrei o convênio e perdi o prazo para parametrização do sistema. Não tem problema, faz a parametrização, configura tudo que tem que ser configurado. No final, é só entrar em contato com o pessoal técnico da CNM, que tem ajudado bastante a gente aí. O pessoal da CNM vai lá e entra em contato com o pessoal da Receita Federal e eles dão um prazo a mais aí para poder fazer essa parametrização. Não é um bicho de 7 cabeças, talvez 5 ou 6, mas 7 não. Brincadeira. Mas o manual vai ajudar bastante, tá? Celebrou o convênio, o que fazer? Parametrização. Parametrização é o próximo passo, tá? Não é difícil. Caso alguém tenha dúvida, consultou com o manual, não tirou a dúvida, a gente tem os grupos do WhatsApp, que a gente sempre está ajudando um ou outro aí, e fico à disposição também para ajudar quem precisar, tá? Pessoal da CNM, eles estão muito integrados nesse projeto, principalmente o Alex Carneiro, que ele é da parte de finanças da CNM, né? Ele sempre disponibilizou o contato dele, o e-mail do pessoal, o próprio e-mail lá da CNM, né, da equipe da finanças da CNM, para poder tirar dúvidas. Caso tenham muitas dúvidas, ele já até passou o e-mail dele ali. A gente teve na semana passada uma conversa, um bate-papo da CNM, inclusive com o Toscano, que é um dos auditores da Receita Federal que estão à frente desse projeto, né? Tiraram várias dúvidas. E o próprio Alex estava presente também, ele passou o e-mail dele para a gente poder tirar dúvidas lá também. Foi disponibilizado, acho que está na mensagem de convite, né? Está lá, o e-mail é finanças@cnm.org.br. Vocês podem mandar mensagem para ele também, perguntando se tiverem dúvidas mais complexas, tá? Eles estão lá, eles
eles falaram que estão lá para nos ajudar, que estão dispostos a nos ajudar e que esse é o principal papel deles lá, dar esse suporte para nós. Tem também o FAQ, né, que é o Perguntas Frequentes do portal. Eu mandei também, acredito que está lá naquele link de convite, tá? Deem uma olhada nele, porque lá tira muitas dúvidas mesmo. As dúvidas mais frequentes o pessoal tira lá. Eles sempre estão atualizando as dúvidas frequentes, tá? Uma dúvida frequente que tem surgido, que antigamente não faz tanto tempo, mas no início tinha a ideia de que poderia continuar emitindo nota dentro do sistema próprio. Formalizei o convênio aqui, celebrei o convênio com a Receita Federal e quero continuar utilizando o meu sistema próprio. O MEI vai poder continuar? No início tinha a ideia de que sim, ele poderia continuar, mas houve uma alteração no entendimento, uma mudança no entendimento e passou a dizer que não vai poder continuar, né? A partir de agora, 1º de setembro, obrigatoriamente dentro do Portal Nacional. Antes tinha essa ideia, estava meio dúbio, né? Meio contraditório as informações que a gente via tanto no portal quanto na legislação, mas agora não, unificou o entendimento de que não, é exclusivo dentro do portal. Mas os outros emissores, os outros prestadores de serviço que não são MEI, podem emitir o Portal Nacional? Não, vão continuar emitindo dentro do seu sistema, a não ser que você opte por utilizar somente o Portal Nacional como emissor próprio, como emissor exclusivo, tá? Se você optar por continuar utilizando o seu, na hora de parametrizar o sistema, você continuar utilizando o seu sistema, vai continuar utilizando o seu sistema. Você vai definir isso na celebração do convênio. Não celebrei o convênio. Então, continua do jeito que está. Só o MEI vai migrar lá para o portal, tá bom? O que eu tinha para falar, basicamente, era isso. Eu fico aberto aqui agora às perguntas, às dúvidas que o pessoal possa ter, porque eu acho que vai levar mais nesse sentido de dúvidas, né? Porque muita gente acaba tendo bastante dúvida, fica meio perdido, porque do nada surge uma obrigação. A partir do dia 1º de setembro, o MEI vai ser obrigado a isso. Dia 30 de agosto, dia 31 de agosto, né? Já muito em cima do prazo, às vezes não dá tempo de se atualizar. Então, eu fico aqui aberto a dúvidas para responder as perguntas. Eu acho que tem algumas perguntas aí no chat. Pablo, Oi. no momento oportuno, eu gostaria que você falasse mais a respeito da integração dessa nota com a questão do SPED, porque nós, tanto na questão que nós estamos a nível nacional, todo um alinhamento em relação ao SPED, em especial, por exemplo, nós temos aí o E-Social, que também está relacionado a isso, não é da área privada, não é da área pública, né, área da área privada, mas converge com a mesma situação da iniciativa privada, só para que eles entendam o contexto, por que tem que ser feito. Entendi. Obrigada. Bom, a questão do E-Social. O E-Social é mais uma das etapas do SPED fiscal, né? Começou-se com essas obrigatoriedades, obrigações acessórias fiscais, entregas eletrônicas, né, das obrigações acessórias. O E-Social ele vem como uma segunda fase, vamos dizer assim, uma fase mais avançada, mas para a parte de RH, com as informações do RH. E não só do RH, tá? Dos prestadores de serviço. Por quê? Muitos prestadores de serviço prestam serviço enquanto autônomo, profissionais liberais, e emitem as notas como pessoa física, CPF. Nesses casos, a legislação ela traz que existe a obrigatoriedade do tomador, enquanto pessoa jurídica, da retenção do imposto de renda e da Previdência. Então, o E-Social ele vem trazendo essas informações, tanto de notas fiscais de serviço, tá? E vai fazer esse confrontamento dessas informações, podem ter certeza disso. A Receita Federal tem aí um aparato tecnológico bem avançado, eles vão fazer com certeza um cruzamento de dados, tanto das notas fiscais de serviço que vão ser obrigadas a algum ponto aí, e do E-Social também, tá bom? A parte do E-Social, como eu disse, ela é mais voltada para o RH.
eu não tenho tanta informação, não estou tão por dentro do e-social. O que eu sei é que é um avanço tecnológico dentro das declarações, dentro das obrigações acessórias, mas que isso vai impactar bastante também a vida dos contadores, né? Seja da área pública, porque também tem obrigatoriedade na área pública, quanto da área privada. Maravilha. Temos algumas aqui, algumas perguntas, algumas contribuições. Ao tempo, Pablo, que nós queremos agradecer aqui a todos os participantes. Nós estamos com 144 pessoas na sala, várias regiões do nosso estado e também de outros estados que estão participando aqui, a exemplo de Pompeia, a contabilidade do município de Pompeia, que está aqui conosco. Vamos ver aqui, se o pessoal que tinha dado umas contribuições, estou só encontrando aqui no bate-papo, e aqueles que quiserem fazer perguntas, é só levantar a mão aqui no sistema do Zoom, que aí a gente vai liberando para o pessoal que tiver perguntas. Preciso saber se as notas de devolução podem continuar sendo feitas na USC. Bom, devolução, essa daí vai ser parte da Cefaz, isso aí é nota de circulação de mercadoria. O nosso foco aqui hoje é da nota fiscal de serviço eletrônica, do ambiente nacional, né? Essa nota, ela é em relação à Cefaz, obrigação da Cefaz na circulação de mercadorias, eu não vou saber te responder. Sugiro que entre em contato, tem um Anacleto, não sei de qual região que você é, mas, se não me engano, ele é de Cáceres, Anacleto de Cáceres. No site da Cefaz, você deve conseguir o telefone da Cefaz de Cáceres, tenta entrar em contato com ele. Ele é um cara, assim, estupendo em relação a tirar dúvidas. Sempre que a gente tinha alguma dúvida, eu sempre mandava para ele, ele sempre ajudava a gente. Perfeito. Aqui tem outra pergunta. Então, a emissão de nota é da Josidelma, Tributos. Então, a emissão de notas no portal da Receita Federal será apenas para os MEIs, prestadores de serviços? Por enquanto, sim. A obrigatoriedade é somente para os MEIs, a partir do dia 1º de setembro. Mas, como eu disse, se for celebrado o convênio, você vai poder entrar com o seu sistema, você precisa entrar em contato com o suporte do seu sistema para que eles desenvolvam essa aplicação de integração. O que seria essa integração? Vamos lá. A integração as informações que estão no seu sistema, dos emissores não MEI, eles vão integrar também a base de dados do ambiente nacional. E essas informações dos não MEI, ela vai ficar disponível para os outros municípios. Por exemplo, se tem um prestador de serviços que ele não é optante do Simples Nacional no seu município e presta serviço aqui no meu município, se ambos os municípios estiverem conveniados e estiverem integrados, eu vou ter acesso a essa nota, independente de o tomador declarar ou não. Mais alguma dúvida, José Antônio? Oi? Zé? Eu queria pedir para a equipe da MM deixar, por favor, o microfone liberado aqui para a gente poder ter um controle aqui da reunião, por gentileza. Aqui em Matupá, Maria José de Matupá, ela pergunta o seguinte: lá em Matupá já foi feito o convênio, porém estão com dúvida de como proceder depois. Qual é o próximo passo? Próximo passo. Fez o convênio e agora? Tá, primeiro passo. Vai pedir para o prefeito ou quem tenha acesso ao certificado digital dele entrar dentro do site do portal e vai cadastrar os servidores do setor de tributos, tem a competência, né, para isso, para fiscalizar e operar o sistema, vai cadastrá-los como operadores do sistema, né? Dentro do portal, ele vai ter um campo de cadastramento de outros usuários.
você vai cadastrar o usuário parametrizador, vai cadastrar o usuário Muito bom. fiscal, né? E depois de feita essa parametrização, esse cadastramento, essa habilitação dos novos usuários, o usuário parametrizador vai entrar e fazer toda a configuração do sistema conforme a sua legislação municipal. Obrigada. Uhum. Podemos seguir, Pablo? Pode. É só pedir para o pessoal que está com o microfone aberto, por gentileza, manter o microfone desligado. Aqui tem uma pergunta da Tatiane, que ela pergunta, será somente obrigatório o MEI? Mas eu aproveito essa pergunta também para já fazer outra junta, Pablo. Meirivânia, ela pergunta se o município não assinar o convênio, o MEI conseguirá se cadastrar no portal nacional? Sim. Ó, vamos lá, primeira pergunta. Somente para o MEI? A princípio, a obrigatoriedade é só para o MEI. A partir de amanhã, só MEI, tá? Isso. Obrigatório. Obrigada. Tá? Mas, como eu disse, se o município fez o convênio, as notas emitidas dentro do sistema próprio do município, do sistema terceirizado ou sistema próprio do município, elas serão integradas com a base de dados nacional e estarão disponíveis somente para quem fez o convênio também. Claro que eu não vou ter acesso a todas as notas emitidas por outros municípios, somente aquelas notas que dizem competência a mim também, né? Então, é uma troca de informações dentro do ambiente nacional. A segunda pergunta, qual que era, o Zé Antônio? Desculpa. A segunda pergunta é, se o município não assinar o convênio, se o MEI consegue ter o cadastro no portal nacional? Sim, também. Independente da assinatura do convênio, a obrigatoriedade para o MEI em utilizar o portal permanece, tá? A obrigatoriedade do MEI é independente da celebração do convênio. O MEI, a partir do momento que ele está cadastrado, que ele abre a empresa, abre o CNPJ dele, constitui o CNPJ de MEI, ele automaticamente já tem um pré-cadastro feito na Receita Federal que já vai liberar esse acesso para ele dentro do sistema. Ele pode entrar lá e finalizar o cadastro dele através da senha dele, do GovBR, e ele vai conseguir emitir as notas perfeitamente por lá. Perfeito. Betânia faz a seguinte pergunta, é uma dúvida, né? Realizamos o convênio e estamos com dúvida na integração dessas notas. Como será feita? Haverá uma integração Receita e Prefeitura? O município não tem mais controle das notas emitidas pelas MEIs? Como é que vai funcionar isso, Pablo? Então, como eu disse, fez o convênio, entre em contato com o suporte do seu sistema, porque eles precisam fazer essa integração, tanto do seu sistema quanto com a base de dados nacional. Como vai funcionar essa integração, eu sinceramente ainda não sei dizer, tá? Não sei como vai funcionar, como será a funcionalidade dessa integração. Se vai ser uma integração total, as notas emitidas lá dentro do sistema vão aparecer dentro do seu sistema próprio, ou se você vai ter que fazer esse acesso, vai ser desenvolvido um novo sistema para fazer esse controle. Eu ainda não sei dizer, porque o meu município ainda não está integrado. No momento, o município que está mais avançado nessa integração é Belo Horizonte, que é o benchmark do projeto, inclusive. Belo Horizonte hoje está muito avançado nessa integração, acho que é o município que está mais adiante no projeto, tá? E tem todas as funcionalidades em andamento. Aqui, o meu sistema me deu um reporte hoje, falou que está finalizando, mas que tem alguns pontos ainda que precisa de apoio da Receita Federal, só que o contingente deles está muito baixo e eles estão demorando muito para responder os e-mails. Mas eles já estão na finalização do processo, da fase de finalização dessa aplicação de integração, e assim que eles concluírem, eu posso tentar dar algum feedback para vocês, a gente pode tentar marcar uma outra reunião para falar, olha, para mim está funcionando dessa forma, assim, assim, assado, e demonstrar para vocês como está sendo feito. Mas, a princípio, eu não consigo dizer como vai ser essa integração. O que já foi me passado, que vai ter dentro dessa integração emitiu a nota, já vai mandar para lá para validação dentro do ambiente nacional, e também vai ter a opção de escrituração. Escriturou a nota aqui no nosso sistema, já vai escriturar direto lá dentro do ambiente nacional também. Foi isso que meu sistema me passou até o momento.
Perfeito. A Elisângela, ela coloca aqui o seguinte: boa tarde. Essa nota seria apenas de prestação de serviço? E no caso, se for nota de venda, aí continuaria Continua pela a Cefaz. emissão da nota pelo site da Cefaz? Isso. A princípio, sim, né? Porque a nota de comercialização, a nota de circulação de mercadorias, ela é de competência do Estado, ela não é de competência do município, né? A circulação de mercadorias, o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ele é de competência do Estado. Então, o Estado já fez essa integração lá em 2011, se não me engano, 2010, quando teve a nota fiscal modelo 55, que é a que a gente usa hoje, né? A DANF 55, que inclusive já tem o portal da nota fiscal eletrônica. Se você coloca portal NFE, sem o S, ele já vai inclusive para esse portal, que seria muito parecido com o que a gente está trazendo hoje para a nota de serviço. Tá? A integração das... O que está acontecendo, na verdade? É uma unificação do layout, do XML dessas notas. Todas essas notas ela têm o XML, seria o arquivo da... O que a gente vê é a DANF, né? É o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica. O que a gente não vê, que são os arquivos de transmissão, são os XML. É um arquivo de texto muito pequeno, que ele tem todas as informações que estão transcritas na DANF e muito mais outras informações. A mesma coisa vale para a nota de serviço, né? As notas de serviço, elas também têm um XML. O sistema eletrônico hoje, os sistemas que as prefeituras usam hoje, também geram o XML dessas notas de serviço, tá? Só que são modelos muito distintos, não existe um padrão nacional. O que está sendo criado no momento com o convênio é um layout, um padrão nacional, e que todos os municípios conveniados devem seguir esse layout, desse padrão, desse esquema XML, tá? Então, as notas, os sistemas de cada município vai ter que se adequar a esse padrão nacional, assim como foi feito lá atrás com as notas de circulação de mercadoria. Perfeito, perfeito. O Jefferson Moraes, ele está perguntando o seguinte, Pablo, poderia esclarecer como como funcionará o Cadastro Nacional de Contribuinte? A alimentação desse cadastro será por meio de integração de sistemas? Perfeito, muito boa pergunta. Existem duas formas de integrar esse cadastro. A primeira, manualmente, você vai baixar uma lista de todos os seus contribuintes municipais e cadastrá-los manualmente, de forma manual. A segunda, pedindo para o seu suporte criar um arquivo de exportação desses contribuintes. Lembrando que esse arquivo, lá dentro da parametrização, ele traz o modelo desse arquivo, o layout que tem que estar esse arquivo, tá? Quando você for fazer a parametrização, ele traz lá todas as informações para você fazer o upload do arquivo TXT com todos os seus contribuintes para fazer um cadastro único, tá? De uma vez só. Então, você pode fazer manual, 1 a 1, ou pode fazer o upload de um arquivo que você vai extrair do seu sistema de uso hoje para fazer o upload dentro desse arquivo do ambiente nacional, tá? Existem essas duas formas aí. Através da integração não vai rolar porque você precisa ter esse CNC cadastrado antes de antes de validar o convênio. E a integração só vai acontecer muito tempo depois do convênio firmado, toda a parametrização feita. Perfeito. Aqui o Gilmar, ele pede aqui, boa tarde, gostaria de saber melhor quais as vantagens que tem para o município com a celebração do referido convênio. Bom, como eu disse no início, mais acesso à informação, muito mais informação. Hoje, você pode até ter... como que eu posso explicar? Se uma empresa localizada no município diferente do seu presta um serviço aí, um serviço de engenharia, por exemplo, de construção civil, né? Presta serviço de construção civil, um serviço de, sei lá, R$500 mil, o valor total. Ele emite a nota, o tomador de serviço ele é obrigado a fazer a retenção do ISS e é obrigado a fazer o recolhimento. Mas, se porventura esse tomador de serviço, por algum motivo, não faz o recolhimento do ISS,
e você não faz a fiscalização desse tomador de serviço. Ele não faz a declaração desse serviço tomado, né? Digamos que ocorram essas várias falhas dentro desse processo. Não houve a fiscalização, não houve a declaração desse serviço tomado, ele não coloca dentro da declaração, da escrituração dele de serviços tomados, ele não escritura essa nota. Você não vai ter como saber que essa nota existe. Com a celebração do convênio, a partir do momento que os dois municípios estão conveniados, município alfa e município beta, a nota emitida de um prestador de serviço do município alfa, que ele prestou um serviço no município beta, vai aparecer automaticamente para o município beta, estando os dois municípios conveniados e integrados. Então, você já vai ter acesso a todas essas notas de imediato. Você vai saber, poxa, peraí, fulano de tal aqui, o tomador X, ele não recolheu o ISS devido. Posso indicar aqui para fazer uma fiscalização pontual. Eu tenho aqui como exemplo prático, nunca imaginaria essa situação. Tem um caso aqui de uma fazenda que contratou uma empresa de Belo Horizonte, por sorte foi Belo Horizonte, tá? Que é o município que está mais adiantado dentro desse processo de integração, e só no ano de 2023 foi, eu acho que deu 200 mil de ISS não recolhido, de ISS devido para o meu município que não foi recolhido. Com isso, a gente conseguiu fazer um processo, um trabalho de fiscalização pontual, fez a fiscalização e o recolhimento do ISS. Se não fosse por isso, a gente provavelmente nunca saberia da existência desse serviço. Perfeito. Importante, então, que tem esse convênio, né? Para unificar Sim. informações. Estão pedindo aqui para abrir o microfone para fazer pergunta. Vamos abrir ao final, vamos abrir 4 perguntas. Aí eu peço mais uma vez que levantem, pede ali embaixo, aqui dentro da plataforma, podem levantar a mão para a gente poder abrir o microfone. O Alan pergunta aqui, por que na lista de conveniados, o município não... O que é? Porque na lista de conveniados, o município está conveniado, mas não está ativo. Aí ele coloca aqui na mensagem, aderente nacional não, aderente emissor nacional não, aderente do MAN não. E por que está assim? Você saberia falar, Pablo, dessa... Eu acredito que seja por falta de parametrização do sistema. Ou, se foi feita a parametrização, foi um daqueles casos que fez a parametrização tardia, né? Fora do prazo. A gente precisaria analisar o caso em específico, tá? Ver como é que está a mensagem dentro do portal, mas é bem simples. Entra lá no portal, acessa se já foi feito o cadastro, né? A liberação, a homologação dos outros usuários, entrar com o seu usuário, com o seu certificado digital e verificar quais são as informações que ele mostra lá dentro do portal. Se não foi feita a parametrização, verificar qual que é a data limite que ele mostra para essa parametrização. Se a data limite já passou, faz a parametrização normal no seu tempo, né? Quanto antes de preferência, e entra em contato com o pessoal da CNM para poder dilatar esse prazo. Que dilatando esse prazo, né, colocando para uma data futura, você finalizando a parametrização, na data que for dilatada, né, que for reafirmado, se for reagendado, ele já vai fazer a validação automaticamente. O próprio sistema faz essa validação. Mas eu acredito que seja isso. Ou não parametrizou, ou parametrizou, mas fora do prazo. Perfeito. A Joyce Martins de Souza, ela pergunta aqui, boa tarde. Então, seria interessante para o município aderir ao convênio e fazer a integração no sistema operacional local? Sim, com certeza. Pode ser cadastrado até quantos usuários para ter acesso ao sistema? Eu não sei dizer, mas eu acredito que dê bastante. Vários usuários, tá? Eu nunca vi limitação dessa quantidade de usuários. Eu não vi nenhum campo. Perfeito. Prefeitura de São José do Rio Claro, eu acho. Como irá ocorrer o desenquadramento do MEI? Bom, eu acho que a pergunta deve ser em relação a se a Receita Federal vai fazer um controle do faturamento. Eu É isso acredito mesmo, pessoal.
Faz um positivo aí, pessoal de São José do Rio Claro. É isso? É isso mesmo, Pablo. Então, na semana passada teve essa reunião, esse bate-papo da CNM, eu fiz essa mesma pergunta para o Toscano. E ele me disse que, a princípio, a Receita Federal não vai fazer desenquadramento automático, tá? Então, cabe ainda ao município fazer essa fiscalização. Ah, houve excesso do faturamento, do limite, faz a fiscalização, abre-se o processo fiscal e faz o desenquadramento manual dentro do portal do Simples Nacional. Respondido, pessoal de São José do Rio Claro. Valeu. Tatiana Cristina aqui. Nesse caso, Pablo, somente para ME, EPP, etc., e para o MEI, qual a vantagem desse novo sistema para os municípios? Acho que é isso. Ó, para o MEI, a obrigatoriedade de uso. Ele já vai estar obrigado a usar independente de convênio, tá? ME, EPP e não optantes do Simples Nacional, a vantagem é porque você vai ter acesso às notas de outros municípios dentro do seu município, e serviços prestados dentro do seu município. Então, a vantagem em si não diz respeito às empresas que estão no seu município, mas sim às empresas que não estão no seu município e prestam serviços no seu município. Quanto mais municípios participarem, mais a gente vai ter acesso. Por quê? Se o meu município não convenia, não faz o convênio, não celebra o convênio, e as empresas do meu município continuam prestando serviços fora do município, os municípios que estão conveniados na região onde essa empresa está prestando serviço não vão ter acesso às minhas notas. Porque eu não estou conveniado, não tem integração da minha base de dados com a base de dados da Receita Federal. Ainda vai haver uma lacuna, vai haver um ponto cego dentro desse sistema. Por isso que a gente precisa o máximo de municípios conveniados. Por quê? Mais municípios integrados na rede, mais municípios mandando informação e menores são os pontos cegos, né? Menores são as lacunas de visibilidade de informação, de recepção de informação. A vantagem em si não está para o contribuinte, porque se você tem o seu emissor próprio e vai permanecer com o seu emissor próprio, você não vai perder, não vai mudar nada na prática para o seu contribuinte, a princípio, tá? Pode ser que amanhã ou depois a Receita Federal queira que a obrigatoriedade também se estenda, não a Receita Federal, mas o comitê gestor, né? Queira que essa obrigatoriedade se estenda também a todos os optantes do Simples Nacional, né? Então, vai ser uma revolução muito grande dentro desse sistema, né? Uma evolução e revolução muito grande para todos os municípios. Eu não vejo isso acontecendo, de verdade, porque é muito complexo, a complexidade dessa situação é muito grande. E a equipe técnica está muito ocupada em outras tarefas, mas é possível, tá? Dentro da possibilidade é possível, não vejo que vai acontecer, não é provável que aconteça. Perfeito. Espero que tenha respondido aí o pessoal que fez a pergunta, foi a Tatiane, né? Pessoal, os fiscais de Campo Verde. Boa tarde, pessoal de Campo Verde. Eles perguntam aqui, Pablo, o web service de transmissão do município para emissor nacional já tem alguma coisa pronta? Está pronto esse web service? Perdão, desculpa. Pode repetir? O web service de transmissão do município para emissor nacional já está pronto? Então, como eu disse, você vai ter que entrar em contato com o seu sistema para o seu sistema desenvolver essa API, tá? O meu sistema aqui, eu utilizo o SAT da RLZ. Aqui eles já estão em fase final de parametrização dessa aplicação. O município de Belo Horizonte já está totalmente integrado. Todas as notas emitidas por contribuintes domiciliados em Belo Horizonte já estão integrados, tá? Já aparecem lá no sistema. Essa parte da integralização do seu sistema local com o sistema da Receita Federal, quem vai fazer é o seu sistema local, é o seu suporte de TI. Isso não cabe a nós, enquanto fiscais tributários, porque está além da nossa alçada, né, do nosso conhecimento técnico. Mas eu acredito que já tenha todo o aparato dentro do sistema nacional, já esteja todo em funcionamento, porque Belo Horizonte já está funcionando 100%. Maravilha, Pablo.
as perguntas realmente sobre a operacionalização, né, nesse novo formato. E o pessoal lá de Gaúcha do Norte, o pessoal do Tributos de Gaúcha do Norte, eles perguntam aqui, tem algum manual que possa auxiliar a fazer esse desenquadramento dentro do Simples? Manual do desenquadramento do Simples. Isso, para poder Eu auxiliar. acredito que deve ter, sim, dentro do portal do Simples Nacional deve ter o manual, sim, tá? Eu só não vou saber responder de bate-pronto onde que ele vai estar, mas lá dentro do portal do Simples Nacional ele tem vários campos lá de manuais. Perfeito. O Jefferson Moraes pergunta o seguinte: utilizando a base de dados da Receita Federal do Brasil, haverá possibilidade de cadastro dos demais contribuintes, profissional liberal, autônomos, e será da mesma forma do CNC? Tá, deixa eu explicar uma coisa aqui sobre o CNC que eu não me adentrei muito nessa explicação. Vamos lá. Qual que é a principal diferença entre o CNC, o Cadastro Nacional de Contribuintes, e a base de dados da Receita Federal? Acontece em municípios que são muito próximos, né? Tem um município muito próximo do outro, por exemplo, Cuiabá e Várzea Grande. São municípios que o perímetro urbano já se encontraram, né? É uma ponte, que é um rio que divide um município do outro e está muito próximo. Então, acontece, é muito comum ter contribuintes que, como pessoa física, por exemplo. Pessoa física que mora em Várzea Grande e trabalha em Cuiabá e tem inscrição municipal para desenvolvimento de atividade em Cuiabá e vice-versa. É comum em municípios assim. Nesses casos, o que eu recomendo? A utilização do CNC. Por quê? Quando você utiliza a base de dados da Receita Federal, você está utilizando todas as informações dos contribuintes enviados à Receita Federal. Se, por algum motivo, um profissional liberal ele é residente domiciliado no município Alfa, mas ele desenvolve atividade no município Beta, como profissional liberal, ele tem um escritório profissional liberal dele lá, por exemplo, dentista. O dentista ele mora na cidade Alfa, desenvolve a atividade dele na cidade Alfa e também na cidade Beta. É muito comum isso, um dentista que atua na região, em municípios menores. E ele tem o consultório dele no município Alfa e no município Beta, e trabalha nos dois consultórios, né? E ele não tem uma empresa, ele não trabalha como PJ, ele trabalha como pessoa física, profissional liberal mesmo. Ele vai lá no município Alfa, abre o cadastro dele, vai lá no município Beta, abre o cadastro dele dentro da inscrição municipal. No município de residência dele, que é o município Alfa, quando ele faz a declaração de imposto de renda dele, ele coloca o município de residência. Ele declara qual que é o domicílio tributário dele, município Alfa, tá? Se você utiliza a base de dados da Receita Federal, você, sendo um município beta, você não vai conseguir cadastrar ele como seu contribuinte. Por quê? Você está utilizando a base de dados da Receita Federal. Na Receita Federal, ele fez a declaração de imposto de renda dele, colocando ele como domiciliado e o domicílio tributário dele no município Alfa. O município beta fica perdido nessa situação. Qual que é a solução? Utilizar o Cadastro Nacional de Contribuintes. O Cadastro Nacional de Contribuintes ele não vai levar em consideração as informações da Receita Federal. Você vai poder cadastrar esse contribuinte, esse profissional liberal, no município beta, independente do domicílio tributário dele na declaração de imposto de renda. A utilização de um ou outro fica a cargo do parametrizador, de quem vai fazer a parametrização do sistema. Tá? Aqui no meu município, eu tenho essa particularidade. Eu tenho profissionais liberais que moram nos municípios vizinhos e que têm escritórios, consultórios aqui no meu município. Então, eu, infelizmente, tive que utilizar a CNC. Tá? Mas, se você puder optar pela RFB, pela Base de Dados da Receita Federal, vai simplificar em 1000% aí a sua vida. Isso eu te garanto por conta da quantidade de cadastro que você vai ter que fazer. Seja manual, seja importando, pedindo para o seu sistema criar esse arquivo de importação para você exportar do seu sistema e importar no sistema nacional, mas vai facilitar bastante a sua vida, tá? A diferença básica do CNC e do RFB é essa. Dentro do manual, ele traz muito mais minuciosamente explicado ali, tá? Tem o manual do ambiente nacional. Lá ele vai explicar o que é um, o que é outro. Eu
eu acho que deu para entender, né? Basicamente é isso. CNC, você vai cadastrar manual. Se tiver algum contribuinte de outro município, domiciliado em outro município, que presta serviço aí, tem inscrição municipal aí no seu município, você precisa utilizar o CNC. Se não tem esse caso, utiliza a RFB mesmo, que vai facilitar a sua vida. Maravilha. Acho que respondeu o Jefferson. Temos aqui a Meirivânia. Se o MEI estiver com débitos do DAS mensal ou pendência de declaração, o sistema lhe impedirá de emitir notas? Não, porque é inconstitucional. A emissão de nota não depende de estar em dias com estar adimplente com o Simples Nacional, com as obrigações tributárias, tá? Uma coisa é a obrigação tributária, pagar os impostos. Outra coisa é a emissão de notas fiscais, que é outra obrigação tributária, tá? Porque a partir do momento que ele trabalha, ele presta o serviço, ele é obrigado a emitir a nota, né? Sendo obrigado à emissão da nota, você bloquear a emissão da nota, você meio que está impedindo ele de continuar trabalhando, tá? Isso é inconstitucional. Então, a forma correta que a gente tem para poder conseguir fazer o adimplemento dessas dívidas não é o bloqueio das notas, e sim a fiscalização, execução fiscal, ou no caso do MEI, precisa fazer o convênio com a PGFN, tá? Recomendo fortemente que se faça esse convênio com a PGFN, porque valores abaixo de R$ 1.000 não são nem cadastrados em dívida ativa da União, e valores abaixo de 20 mil não são executados. Então, fazendo o convênio com a PGFN, dá essa possibilidade para os municípios menores, que tem muitos MEI, né, que principal receita, conseguir executar, conseguir cobrar as empresas MEI ou Simples Nacional mesmo, através de execução fiscal. Maravilha. A Tatiane traz uma contribuição, né? Falar aqui que será mais uma ferramenta para o fisco para apurar a sonegação de ISS. Sim. O pessoal aqui de São José do Rio Claro também pergunta se nós, aí acho que a Varna ou o Pablo pode responder, quantos municípios do nosso estado já aderiram a esse convênio? Dentro do portal, eu vou precisar abrir no notebook aqui, só um minutinho. Ele traz lá municípios aderentes. Você colocar assim, portal NFSE, municípios aderentes. Ele vai trazer a lista de todos os municípios do país que fizeram a adesão do convênio. Ele vai trazer todo detalhado. Ele não traz a quantidade por estado, mas se você copiar tudo e jogar no Excel, vou fazer isso aqui rapidinho, eu já consigo dizer. Enquanto você dá uma olhada aí, Pablo, atenção, vocês que estão aqui no chat. Nós temos, temos mais duas perguntas, são as duas últimas, entrou uma agora do Alan, né? Nós vamos agora abrir, oportunizar aqueles que quiserem fazer falas. Podemos abrir umas 3 falas, Valdina? 2, 3, 4 falas? Por mim, eu estou tranquilo, quanto vocês precisarem aí. Ok, nós vamos encerrar aqui com essa... O Alan, acho que ele fez aí nessa lista que comentei antes. Que foi o comentário dele sobre a forma como está cadastrado lá, né? Parece que não está ativo, né? Aham. Tá, a colega tinha perguntado de qual município? De qual estado, perdão? Não, é aqui de Mato Grosso, ela falou sobre... Não, São José do Rio Claro perguntou. Sobre quantos municípios, né? Tá, mas de qual estado? Aqui de Mato Grosso. Ah, de Mato Grosso? Sim. Nós temos 23 municípios conveniados. Olha. Desses, 5 estão ativos e 18 ainda não estão ativos. Daí respondido. Então, temos 23 municípios
Esse não estar ativo é alguma pendência, um documento, Pablo? Você não sabe falar, né? Sei. Cumprimento de alguma Pode, etapa? pode ser o quê? Pode ser a mesma situação do Alan, que ele comentou, né? Provavelmente, precisa analisar caso a caso, mas provavelmente pode ser o quê? Primeiro, não parametrizou o sistema, não está parametrizado, não finalizou a parametrização. Segundo, finalizou a parametrização, mas fora do prazo. Aí, no primeiro caso, o que precisa fazer? Entra com o certificado digital do prefeito, cadastra os usuários que vão ficar responsáveis pelo uso do sistema e vai cadastrar um usuário parametrizador, um ou dois, que seja, parametrizador. Vai ter o pessoal para parametrizar. De preferência, quem tenha bastante acesso, tenha bastante conhecimento do Código Tributário Municipal e das leis esparsas, tá? Por quê? A parametrização é basicamente isso. Você vai levar todo o seu código tributário para dentro do sistema, tá? Feito isso, entre em contato com o pessoal da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios. Tem a Flávia Salvador, muito gente boa, sempre ajuda a gente. Tem o Alex Carneiro também, que qualquer um dos dois pode corrigir esse prazo para redefinir esse prazo para poder validar esse convênio. No segundo caso, fiz a parametrização fora do prazo, já venceu o prazo ficou lá para trás, ficou muito antigo, não parametrizei dentro do prazo. O que eu faço? Só entrar em contato com o pessoal da CNM. Eles vão redefinir a data de validação do convênio. Quando chegar aquela data, o convênio vai validar automaticamente sozinho, se já tiver tudo parametrizado. É basicamente isso. Não tem muita coisa, porque para conveniar, ele só convenia, só celebra o convênio se tiver toda a documentação em ordem. Não tem essa de falta de documentação. Se faltar algum documento, ele não vai conveniar. Tá mudo ainda, Zé. Tá mudo, Zé Antônio. Oi, eu estou brigando aqui com a TI ainda sobre o direito de falar no sistema. Mas tudo bem, vamos lá. Cancelamento ou alteração de descrição de serviços, como será? É uma pergunta. E as Cancelamento duas últimas. Hã? Cancelamento do quê? Cancelamento ou alteração da descrição de serviços, como será? Olha, o cancelamento você vai cadastrar conforme o seu código tributário. Se a sua legislação permite cancelamento do nota fiscal de serviço, você vai cadastrar lá como que vai funcionar isso dentro da sua legislação municipal. Tá? E dentro dessa parametrização tem esse espaço, tem esse campo. A substituição da descrição, eu não sei te dizer como funciona. De verdade, eu não vou conseguir te responder isso bate-pronto. Mas a gente pode tentar correr atrás dessa resposta com o pessoal da CNM. Ok, então. O Bruno, ele coloca aqui com relação a... Coloca assim, entramos em contato com a Receita, forneceram esses links para desenvolvermos a integração do sistema próprio aqui da Prefeitura, e aí com as notas fiscais do E-Nacional para os demais prestadores de serviço. Entretanto, a equipe técnica do sistema, eles informaram que as informações dos links são insuficientes. Aí ele coloca aqui os links, né, que traz a documentação técnica e tudo mais, porém ele não sabe qual seria o canal de contato para maiores informações para fazer essa integração. Tem algum suporte, Pablo? Tem, pelo mesmo e-mail que você entrou em contato com o pessoal da Receita Federal. Vai utilizar o mesmo contato. Ou o pessoal da CNM, entre em contato com o pessoal da CNM no Financas, né? @cnm.org.br, se não me falha a memória. Só confirmar aqui. Nós vamos aqui para a última participação pelo chat, a Pamela. Uma vez conveniado o acesso o acesso às notas não recolhidas nos outros municípios conveniados de períodos anteriores, a adesão ao convênio estarão disponíveis? Olha, somente estarão disponíveis as notas dos municípios que já estão integrados, tá? Então, por exemplo, eu conveniei hoje, celebrei o convênio, parametrizei, validou hoje o meu convênio. Entrei aqui no portal,
só vai aparecer para mim as notas dos municípios que já estavam integrados, que já fizeram essa integração e a troca de dados, tá? Então, por isso que é muito importante que, além de celebrar o convênio, peça para o seu suporte do TI que faça a integração dos sistemas. Por quê? Vai precisar fazer essa integração dos sistemas para que as informações do sistema integrem a base de dados da Receita Federal. Sem isso, não tem como ter acesso a essas informações. Se o município conveniou, está ativo, mas não integrou, não tem como você ter acesso às informações desse município. Por exemplo, no meu caso, Nova Lacerda, conveniou, só que ainda não integrou. Está ativo, mas não está integrado. Então, os municípios da região, Comodoro, Conquista, Nova Lacerda, Pontes de Lacerda, não vão ter acesso a essas notas porque ainda não está integrado, ainda não foi feita a transmissão de dados da nossa base local com a base da Receita Federal. Perfeito. Pablo, desses 18 municípios não ativos, qual que é a sua orientação para que eles possam resolver aí a situação? Porque tem um município aqui que sabe que está ativo, mas, ou melhor, está cadastrado, mas não está ativo. O que pode ser feito? Olha, o primeiro passo é verificar se foi feita a parametrização, se já tem os usuários cadastrados e se já foi feita a parametrização. Se não foi cadastrado os usuários ainda, cadastra, pega o certificado digital do prefeito, ou pede para quem tem acesso entrar no portal e cadastrar pelo CPF dos servidores que vão ficar liberados dentro do sistema. E com isso, você, com seu certificado digital, vai entrar e parametrizar o sistema. Vai cadastrar todas as informações do seu código tributário. Feito isso, finalizou, aí vem a parte de solicitar para a CNM alteração do prazo para validação do convênio. Porque se ele for um prazo já passado, já vencido, você não pode terminar a parametrização que ele não vai validar. Ele só valida no dia. Ele tem um cheque do dia, um checklist. Se ele não tiver no dia, se já tiver ultrapassado aquele dia, ele não vai validar. Então, precisa entrar em contato com o pessoal da CNM para fazer essa alteração do prazo, o reagendamento. Perfeito. Aqui tem uma pessoa, agora nós vamos encerrar a participação do chat, e aí vamos abrir, tem uma pessoa, a Microsoft aqui, eu pedi o nome, e ele não falou o nome nem o município. Para a gente poder liberar, a gente vai ter que permitir, senão todo mundo abrir o microfone, todo mundo vai falar ao mesmo tempo. Tem mais perguntas aqui no chat. Eu queria, por favor, quem solicitou aí do equipamento Microsoft sem nome, sem município, escreveu: quando puder, preciso falar. Nós vamos dar a fala, mas precisamos saber qual o seu nome, qual o seu município. Enquanto isso, o Davi, lá de Brasnorte, ele pede aqui se aparece, vai ficar disponível. Sim, nós iremos disponibilizar no canal do YouTube da AMM. A gente vai baixar toda a reunião e disponibilizar para consulta posterior no canal do YouTube da AMM. A Pia Cais fala aqui: tive o suporte da Receita Federal pelo e-mail. Tá. O suporte é atendimento.nfs-e, nota, ou melhor, .nf-e, @rfb.gov.br. Repetindo, atendimento.nfs-e, @rfb.gov.br. Muito obrigado, pessoal de Apiacás. Ô, Zé Antônio, só fazer um adendo, tá? Como eu disse no início, eu acredito que o pessoal da Receita Federal esteja com um contingente baixo nessa equipe agora, devido às outras demandas da própria Receita Federal, que é o caso da reforma tributária. Eu tive alguns problemas no final do ano passado, mandei um e-mail para eles, quando eu fiz a parametrização do sistema. Até hoje eles não me responderam, tá? Às vezes você tem sorte de conseguir uma resposta rápida, mas muitas vezes não. O pessoal da Receita Federal está demorando bastante para responder esses e-mails. Eu, sinceramente, recomendo que entre em contato com a CNM. A gente tem mais facilidade de acesso com a CNM, tá? Principalmente municípios que forem filiados à CNM, né? Tiverem participação na CNM. E
consegue muito mais fácil acesso e eles têm um acesso direto com o pessoal da Receita Federal. Eles fazem esse intermédio para nós aí muito mais rápido, muito mais prático. Perfeito, então. Aqui está, acho que também o aparelho Samsung está falando aqui. Então, não teremos acesso às notas fiscais de municípios que não forem conveniados. Somente Não. os que forem conveniados que teremos informações de emissão da nota fiscal? Sim, porque sem o convênio não tem como fazer a integração. Sem integração não tem como ter acesso às informações do sistema próprio do município, né? Então, o convênio é um passo necessário para que se faça a integração e a partir da integração a gente vai ter essa troca de informações, essa rede de informações. Perfeito. Eu vou pedir a ajuda do pessoal da TI. O Vanderlei Leal de Santo Afonso, o equipamento dele não está nominado. É o Microsoft. Vamos procurar aqui nesse nosso mosaico. Qual é o Liberado, equipamento? Zé. Hã? Já está liberado o áudio dele. Ok, pode falar então. Muito obrigado pela participação, Vanderlei Leal. Seja bem-vindo. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, José Antônio, pode falar. José, está me ouvindo? O seguinte, como esse sistema a gente teve essa reunião hoje e o sistema de emissão de notas pelo município já encerra hoje também, a partir de amanhã só vai ter validade os emitidos pela Receita Federal, e os municípios pequenos têm a situação de que todo mundo vem procurar a Secretaria de Tributação para poder emitir, ajudá-los a emitir a nota fiscal. A minha pergunta é: qual a orientação que a gente tem que dar para esses contribuintes para, a partir de amanhã, eles emitir a nota fiscal deles? Essa é uma pergunta. A outra é esse sistema mais para as atribuições acessórias, né? Para a atividade acessória da tributação, para emissão de notas e regularização de documentação. Na principal, ele já tem a obrigação de emitir as notas. Aí eu pergunto o seguinte: porque há poucos tempos atrás, eu assinando esse convênio com a Receita Federal, que eu não sei nem se o meu município está ativo ou não, mas eu assinei o convênio e tinha dificuldade para ter resposta dessas pessoas lá, como o próprio mediador nosso hoje está dizendo, acha que a Receita Federal está com muito serviço e com dificuldade para assessorar tantos municípios. Mas é, aí a gente assina o convênio, é requisitado um outro passo, aí quando você pede o outro passo, demora 15 dias para responder esse outro passo, e eu não sei se o meu convênio foi firmado ou não. Só que na época, abriu ali um link para a gente cadastrar, e você cadastrava o município, o servidor, o código tributário, que é a lei tributária do município, e as alíquotas de cada KENAI fiscal aqui, vamos dizer. E na época só abriu para cadastrar o 4.22, 4.23, 409. Aí eu não sei se é essa mesma situação, se é esse mesmo convênio. Aí eu queria saber, é esse mesmo convênio que a gente está falando? Tá, primeiro vou responder a segunda pergunta. É sim do mesmo convênio, acredito eu, tá? Dentro da parametrização, fez o cadastro do usuário, do parametrizador, do usuário como fiscalizador, tá? Auditor. Dentro dessa parametrização, não é só o 422, 423. Precisa ser feita a configuração, a parametrização de todos os serviços, senão ele não aceita, não valida a parametrização, tá? Ele não vai continuar. Se você deixar só alguns serviços, ele não vai permitir. Ele vai pedir para você parametrizar todos, tá? A primeira pergunta em relação à orientação aos MEI. No seu município, vou te retribuir com uma pergunta. No seu município, tem sala do empreendedor? Ainda não. Não? Tá. Se tivesse, nos municípios que tem sala do empreendedor, vocês podem encaminhar os MEI para a sala do empreendedor.
porque fica meio que a cargo dessa sala a responsabilização pela orientação dos MEI, né? Claro que a gente também tem essa obrigação dentro do nosso Código Tributário, pelo menos do meu Código Tributário, ele traz essa obrigação em saneamento de dúvidas, né, da população, dos contribuintes em geral, mas é uma obrigação nossa, só que muitas vezes a gente não sabe nem o que orientar nesses casos, né? Nessas situações, o que você vai orientar para o MEI? Para que ele entre dentro do portal. Lá dentro do portal tem também os materiais de apoio para o MEI, não só para os auditores fiscais, para os fiscais municipais, mas também para os contribuintes, para que eles possam fazer esse cadastramento, o acesso e a emissão das notas. Em que portal? Do portal da Nota Fiscal do Serviço Eletrônico. Coloca portal NFSE. Ele já vai aparecer o primeiro acesso aí, primeiro usuário. O primeiro resultado no Google. Vou até abrir aqui junto contigo. Oi, mas acho que nós tivemos outras contribuições aqui no chat, né? E que eu acho que é Pode falar. importante. Nós Uhum. ainda mantemos a fala aberta. Pablo, você concluiu a sua ideia? Eu Já quero sim, eu só ia agradecer. passar para ele aqui, porque ele tem Oi? ali dentro. Só quero passar uma orientação aqui. Lá dentro do portal, o site é www.gov.br/NFSE. Ele vai abrir dentro do portal, ele vai ter os 3 pontinhos ali do lado esquerdo, portal da Nota Fiscal Eletrônica, e ele tem lá manuais e tutoriais. Tá? Lá ele vai trazer bastante conhecimento, tem bastante coisa ali para ajudar tanto os emissores, os contribuintes, prestadores de serviços, quanto os próprios fiscais que estão trabalhando dentro dos municípios, tá? Eu aproveito os últimos segundos aqui para agradecer a MM, a você que está mediando conosco aqui, e também pedir se você puder disponibilizar essa lista do pessoal, dos municípios que já estão conveniados aí, para a gente ver a situação da gente. Outra, se o meu município não tiver 100%, eu vou pedir ajuda para esses que estão ativos, entendeu? Para nos orientar, eles estão mais avançados que a gente. Muito Com obrigado. certeza. Nada, a gente está aqui para tentar ajudar. Para você ter acesso à lista, você pode colocar no Google mesmo, assim, portal NFSE municípios aderentes. Já vai aparecer uma relação de todos os municípios que começaram a fazer o processo, que fizeram a adesão ao convênio ou não, tá? Obrigado. Todos os municípios do país, inclusive, não só do estado do Mato Grosso. Mais Obrigado. alguma pergunta? Nada. Só para a gente ver aqui, depois dessa intervenção, nós teremos aqui a Deusdete, fiscal de tributo Juína. Ok, Deusdete. O Davi, ele colocou aqui um link, né? Quem está aí com o chat aberto pode ver o link. Então, acho que não temos mais intervenção. Mais alguém tem interesse de fazer uma pergunta? Fala ao vivo aqui. Tem mais alguma dúvida? Pedimos que levante aqui a mão, quem queira falar, para a gente liberar o microfone. Ok, então, nós encaminhamos ao Pablo. Consulta a Valdina. Alguma outra algum posicionamento, alguma orientação, Valdina? Sim, na verdade, o Pablo esclareceu bastante dúvida, mas como qualquer processo novo, né, ele ainda gera outras, quanto mais conhece do assunto, mais dúvidas vão surgindo. E eu gostaria de confirmar que nós também temos um acesso à Receita Federal. Não é fácil, tá? Não estou garantindo nada, porque quem conhece a Receita Federal sabe que até para a Confederação Nacional, que faz parte do grupo com eles, é complicado essas respostas, mas a gente tem conseguido alguns retornos. Então, fica também aqui o canal da AMM, através do nosso setor aqui, com a Lise, com a Alex, com a Rayane e com a Cristiane, sobre a coordenação da Juliana, a gente tem esses contatos e a gente pode acelerar isso também. A outro ponto é que foi tocado pelo nosso colega que falou por último, e também nessa oportunidade já agradeço os agradecimentos que ele fez a nós, da MM,
sobre a questão dos CAIs, porque, embora os municípios possam entender ou pensar que não existe o CAI no município, que seria o atendimento ao empreendedor, há um tempo atrás, logo quando saiu a lei que exigia esse CAI, que é o Conselho do Empreendedor, de atendimento ao empreendedor, todos os municípios de Mato Grosso abriram esse CAI, com CNPJ, com instituição administrativa, porque foi uma exigência da lei e isso foi liderado pela AMM. Então, procuram saber na Receita Federal quais os CNPJs que existem abertos em nome do município. Pode ocorrer de aparecer o CAI. Então, esse momento de aproximar do CAI, ele não é só pela questão das notas fiscais, mas nós temos também a questão do Banco Único, que é liderado pela Junta Comercial, que é de extrema importância, que é a integração para agilizar a questão tanto de abertura, de encerramento ou qualquer alteração nas empresas que já existem no universo do município, que também demanda por orientações específicas. Além de outras, né, que nós estamos num ambiente que borbulha mudanças, nós temos o e-social, nós temos as conversões em relação ao Siconf, nós temos também essa questão agora da nota fiscal, nós temos outra questão tributária, e temos também a questão com a Cefaz. Então, a AMM, através dos nossos coordenadores, nosso presidente, nós temos aqui também uma relação boa com a Cefaz, a gente tem esse contato direto com a Cefaz, caso vocês não conseguirem essa resposta, ou qualquer dúvida que vocês tenham, a gente também tem esse contato rápido com a Receita Estadual. São essas minhas considerações, agradeço mais uma vez a participação de todos, em especial a sua, Pablo. Muito obrigada por nos atender. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisarem podem contar comigo. Inclusive, pessoal, não sei, Valdina, se você tem o contato de todos, mas fica aberto para passar o meu contato para todos, meu número de telefone, para que possam entrar em contato comigo se tiverem dúvida. Eu estou à disposição, tá? Acho que só mais um adendo. O colega de Ribeirãozinho, ele falou uma coisa que é muito importante. Ele falou que, em muitos casos, o próprio município emite a nota fiscal para o MEI. Então, foi disponibilizado um aplicativo do celular para poder emitir essa nota. Deixa eu ver se eu encontro aqui como que é o nome, porque foi disponibilizado esse aplicativo, tá? É um aplicativo que tem capacidade tanto para Android quanto para iPhone, e facilita muito a vida para os prestadores de serviço. Eu não sei como que é no seu município, mas geralmente a obrigatoriedade pela emissão da nota fiscal é do prestador de serviço. Quando você abarca essa obrigação para você, fiscal tributário, você pode ter consequências jurídicas dentro dessa prestação desse serviço, porque não é responsabilidade do fiscal emitir essa nota. A nota avulsa, ok, mas a nota para o prestador que tem inscrição municipal, que tenha cadastro, que tenha competência, né, tecnicamente competência para poder emitir essa nota, ele acaba trazendo para si uma responsabilidade que não é sua, tá? Enquanto servidor público, que pode trazer consequências mais graves posteriormente. Não estou dizendo que vai acontecer, mas que é possível que aconteça, tá? Só para pegar o nome do aplicativo, só um minutinho. É o NFSE Mobile. NFSE Mobile. Vou escrever aqui no chat. Oi, Valdina. Oi, estão me ouvindo? Não Sim. estou conseguindo mandar a mensagem. Sim, quanto ao que o Pablo tá se referindo, gente, vamos ter tolerância com os microempreendedores, porque
sinceramente, a gente tem escutado aqui desabafo, tá? Inclusive, de alguns que dizem que o município, além de não respeita a questão da condição do super simples e ainda chega a deduzir os 5% do serviço deles, desconsiderando essa condição. E isso, como o Pablo bem colocou, gera uma responsabilidade diretamente ao gestor, que ele é o prefeito, mas também gera ao secretário de Finanças, por ser ele o titular da pasta, e também, obviamente, o pessoal da tributação, por efeito dominó. Então, por favor, vamos respeitar essa condição deles. Eles estão no Super Simples exatamente para ter benefícios do sistema que é gerado pelo nosso país. Então, vamos receber isso com carinho, vamos cuidar disso para que a gente consiga avançar. Mais uma vez, o Estado de Mato Grosso consegue também avançar nessa questão de otimização dessa regra, ok? Muito obrigada. Muito boa a sua fala, é muito importante, né? E é claro que a gente sempre tem que prezar pelo que a legislação traz. Por exemplo, se a legislação ela traz benefício da alíquota fixa, né, do ISS fixo para o MEI, então não existe retenção do ISS para o MEI, nenhum tipo de retenção, ele já paga um valor fixo todo mês, tanto de ISS quanto de Previdência, né? Não existe, não há que se falar desse tipo de operação. Mas quanto à orientação, existe esse aplicativo para celular que facilita muito a vida do MEI na emissão dessas notas fiscais. O que eu sugiro, tá? Uma sugestão, uma recomendação. Se você tiver acesso à internet liberado dentro do setor de tributação, orienta ele a baixar o aplicativo, tenta ajudar ele a acessar o aplicativo com a senha do eGov dele, né, do GovBR, para orientar ele a emitir essa nota. O sistema ele é auto-intuitivo, né? Para emissão de nota é igual a maioria dos sistemas hoje, é tudo auto-intuitivo, não tem muita complexidade. Então, acredito que quem tem um pouco mais de acesso à informática, à computadora, mexer com sistemas, vai conseguir orientar perfeitamente, mesmo nunca tendo trabalhado com o sistema da emissão. Tá? Esse aplicativo ele já está disponível, porque desde 1º de abril o Portal Nacional de Nota Fiscal Eletrônica está funcionando. Ele tinha a obrigatoriedade original para 1º de abril, prorrogou-se para 1º de setembro, mas desde 1º de abril está facultada a utilização desse sistema. Muitos MEIs já estão utilizando, inclusive. Tá? Então, orienta a utilizar o aplicativo, ou se tiver acesso pelo computador, usar o computador, mas orienta o MEI a emitir a própria nota. Eu acho que da minha parte era isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fico à disposição, estou aqui à disposição para qualquer um, tá? Pode passar meu contato para eles, Valdemar e Zé Antônio, tá? Quem precisar de ajuda, algum suporte, às vezes na hora eu não vou conseguir ajudar, mas em algum momento depois eu consigo te ajudar, consigo orientar, pode entrar em contato comigo. Estou aqui à disposição e agradeço mais uma vez o espaço aí, a oportunidade de estar aí falando de um assunto bem importante, tão importante para nós. Sim, obrigada mais uma vez, Pablo, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui em relação aos secretários de Finanças, porque além de estar ligado diretamente à pasta, só será possível essa adesão com a assinatura do gestor, o prefeito e o secretário de Finanças, embora, por mais que o pessoal da tributação queira e entenda a possibilidade e também conheça o processo, só é possível com o envolvimento dos titulares. Maravilha, obrigado, Valdina. Obrigado, Pablo. É sempre bom ter o Pablo aqui próximo da gente. As suas contribuições sempre são bem-vindas. Como eu disse no início, é uma referência de dedicação, né? Destemido aí sempre defendendo essas pautas e tentando buscar informação e, acima de tudo, compartilhando esse conhecimento com os colegas. Acho que é isso que fortalece o serviço público municipal, a linha de pensamento que a MM atua, né? De realmente transferir conhecimento, buscar pessoas entre nós. Às vezes a gente pensa em nomes tão distantes fora do Estado para poder trazer esclarecimentos, e nada melhor do que trazer alguém que vive o chão da prefeitura, que fala a nossa língua, que entende as nossas dificuldades. O Estado de Mato Grosso é, sem dúvida, um estado que ainda enfrenta muita dificuldade, principalmente na questão das redes da internet, né? De acesso a esse meio de comunicação rápida que é proporcionado pela internet, alguns pontos cegos no nosso estado,
Mas quando a gente traz alguém de casa, e eu considero o Pablo uma pessoa de casa, porque ele está sempre aqui na MM, então a gente trazer alguém de casa que está falando a mesma língua que nós aqui das prefeituras, eu acho que é muito, muito importante. E foi um acerto muito grande da Valdina de trazer uma pessoa jovem, de trazer uma pessoa com pensamento novo, né, que fala aí realmente o que nós precisamos ouvir. E o Pablo é totalmente assim desvelado dessa vaidade, sempre está se colocando à disposição. E é, como eu disse, é da casa. Quero mais uma vez agradecer aí a atenção de todos que prontamente atenderam o convite da MM e nós estamos à disposição. A equipe técnica, a consultoria contábil, a equipe de capacitação, todos estão ligados à coordenação geral. Nós estamos à disposição de todos vocês. Algumas perguntas que estão no chat que nós não conseguimos responder, a gente vai estar anotando e respondendo a posteriori. Então, é importante que os senhores ali pelo chat, né? Acho que a gente tem um contato ali de vocês todos, mas de qualquer forma, se quiserem anotar o nosso e-mail e solicitar alguma informação que porventura não foi possível, a gente auxilia a consultoria contábil, a equipe técnica, e pode ser no amm.cdr@gmail.com. Essas dúvidas a gente recebe aqui e transfere ou para a consultora contábil ou para a equipe técnica da coordenação geral, para que elas possam formular respostas, né? E mais uma vez também, fiquem sempre atentos aí nos grupos de WhatsApp que a MM tem. Semanalmente, a consultora contábil está emitindo pareceres, notas técnicas, para que os senhores possam estar acompanhando. Acredito que foi muito proveitosa a nossa reunião. Agradeço a participação de todos. Começamos aí com 37, estamos encerrando com 97, 60 a mais, né? Chegamos ao pico aí de 142 participações. Muito obrigado a cada um de vocês. A MM se fortalece pelo trabalho de cada um dos senhores. Uma boa tarde, um bom trabalho para todos. Obrigado, Wagner, obrigado, Pablo. E continuamos aqui, sempre fortalecendo os municípios. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada pela participação. Saindo.